Os lúpulos a gente pode classificar em grupos: aroma, nobre, amargor e aroma mais amargor. O lúpulo de aroma, ele tem mais aroma do que amargor. O que dá amargor? Vocês já sabem que é o alfa-ácido. Então, o lúpulo de aroma ele tem um baixo teor de alfa-ácido. Quando vocês vão comprar um lúpulo, vai estar escrito em percentual, o percentual de alfa-ácido daquele lúpulo. O lúpulo de aroma, então, ele tem a finalidade de dar mais aroma, porque ele tem baixo alfa-ácido. O Cascade, por exemplo, é um lúpulo muito cítrico, um lúpulo muito interessante para se fazer Pale Ale, para se fazer IPAs. O Fuggles e o Goldings são dois lúpulos muito interessantes para fazer toda a escola inglesa. Para a escola inglesa também pode-se utilizar o Styrian Golding ou o East Kent Goldings, que são lúpulos muito bons para se fazer qualquer estilo de cerveja inglesa. O Tradition, o Saphir, o Perle, o Spout, o Willamette e o Sterling são lúpulos muito bons para serem utilizados em lagers em geral. O grupo nobre. Ele é nobre, mas ele também é um lúpulo de aroma. Ele tem muito mais aroma do que amargor. Ele é dito nobre porque ele tem um aroma muito mais floral, muito mais herbáceo, então é um aroma dito nobre. Mittelfru, por exemplo, ele é muito interessante para se utilizar em cervejas mais maltadas, como uma Red Ale, como uma Bock, como uma Stout. O Saaz é muito utilizado para fazer uma Pilsen estilo tcheco. O Tettnanger e o Strice Spout são muito interessantes para fazer lagers em geral, incluindo a Pilsen. Outro grupo que é o grupo de amargor, são lúpulos que têm pouco aroma. Dentre eles o Galena, o Hércules, o Magnum. O Hércules sendo como o maior teor de alfa-ácido de todos eles, tem 17,3% de alfa-ácido. Em geral, esses lúpulos todos ficam acima de 10% de alfa-ácido. Um lúpulo de aroma, do grupo de aroma, gira em torno de 3,5% a 7% de alfa-ácido. O Magnum, por exemplo, é um grande coringa para se utilizar como amargor em quase toda a cerveja. O Magnum tem aí por volta de 12 a 14% de alfa-ácido. Os lúpulos novos, os lúpulos criados por polinização em laboratório, eles têm que ter as duas características, eles têm que ter aroma e amargor. Então são os lúpulos como Amarillo, Centennial, Chinook, Citra, Mosaic, Equinox. CTZ quer dizer Columbus, Tomahawk e Zeus, que são a mesma variedade. A gente acaba encontrando mais o Columbus, o Simcoe, o Summit. Então os lúpulos, o Amarillo, por exemplo, dá um aroma de maracujá muito interessante. O Centennial dá um aroma de chá verde, de camomila. O Chinook dá um pouco de camomila. O Citra dá um cítrico, um limão muito forte. O Mosaic dá um pouco de mandarina, um pouco de laranja. O Equinox ele é basicamente cítrico. O Columbus ele é bem cítrico e bem amadeirado. O Simcoe ele é bem amadeirado. O Summit é muito cítrico. O Vic vem de Victoria's Secret. É um lúpulo bem cítrico também. Esses são os lúpulos preferidos para se reproduzir qualquer uma das cervejas americanas, como Pale Ale, IPAs e todas as variedades que provêm desses estilos, então que necessitam de dry hop, são os lúpulos indicados para se reproduzir esses estilos. Como que a gente usa os lúpulos? Então, os princípios de utilização do lúpulo. Eu joguei o lúpulo na panela de fervura, eu começo a isomerizar os alfa-ácidos. O que é isomerização? Isomerização é tornar os alfa-ácidos solúveis em água,
porque inicialmente os alfa-ácidos não são solúveis em água. Eu preciso do calor da fervura para tornar eles solúveis em água. A partir do momento que eu joguei o lúpulo na panela de fervura, também começa a evaporar os óleos essenciais. Os óleos essenciais é o que dá o aroma de lúpulo. Então, em 15 minutos, eu já não tenho aroma de lúpulo nenhum. Se eu pegar, por exemplo, uma receita de cerveja e tiver escrito lá lúpulo magnum, por exemplo, a 10 minutos. O que quer dizer esses 10 minutos? Como que a gente olha o tempo do lúpulo? Esses 10 minutos é 10 minutos pro final da fervura. Se tiver um lúpulo a 60 minutos, é 60 minutos pro final da fervura. Por quê? Por causa justamente desses dois princípios que vocês estão vendo. Quanto maior tempo de fervura, maior isomerização de alfa-ácidos. E quanto maior tempo de fervura, menor aroma. Então a gente olha o lúpulo pelo tempo que esse lúpulo ficou em contato com o mosto fervendo, dentro da panela de fervura. Eu uso o lúpulo de amargor no começo da fervura, eu fervo ele por um tempo maior. Eu fervo a minha cerveja por 60 minutos. Se eu adiciono o lúpulo no começo da fervura, eu vou ter um maior amargor. Então a diferença de um lúpulo de 60 minutos e 30 minutos é que o de 60 ele terá mais amargor. Não terá nenhum aroma, mas sim amargor. Então a finalidade é dar amargor. Se eu quero dar sabor de lúpulo na cerveja, eu jogo nos últimos 30 minutos de fervura. Quanto mais para o final da fervura, mais um sabor fresco eu vou ter na cerveja. Para dar aroma de lúpulo na cerveja, eu jogo nos últimos 10 minutos de fervura. Eu posso jogar 0 minutos, onde que eu tenho o maior aroma durante a fervura. Em 0 minutos é quando eu jogo o lúpulo e desligo a fervura. Se eu quero maximizar o aroma, eu vou utilizar a técnica de dry hop. Dry hop é adicionar o lúpulo durante a fermentação e ou a maturação, porque eu não tenho o calor da fervura para evaporar os óleos essenciais. Então, o lúpulo adicionado dentro do balde fermentador, ele vai ser um lúpulo que mais vai dar aroma na cerveja.